Provérbios para hoje, sabedoria para viver e morrer para a glória de Deus. Tivemos oportunidade de pensar sobre o livro em si e nessa reflexão nós queremos ler e olhar mais de perto o prólogo deste livro de Provérbios. E no prólogo está escrito: estes são provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Esses provérbios, ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigma dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vamos olhar aqui no prólogo e pensar ali alguns conceitos chaves. Vejamos, o sábio está dizendo para nós que, ao ter contato com o conteúdo do livro de Provérbios, nós vamos ser ajudados por ele, pelo conteúdo. Evidentemente que não basta ler, é necessário meditar, refletir e, acima de tudo, aplicar os princípios aqui presentes neste livro, para que possamos experimentar, primeiramente, sabedoria, disciplina, para obtermos compreensão, entendimento, sensatez, para fazer. Veja, os primeiros são conceitos mentais, estão ligados à parte cognitiva. Agora a parte ativa, fazer o que é justo, o que é direito, o que é correto. Vamos falar aqui sobre justiça, sobre a ideia não somente da justiça que interiormente nós temos, mas também a justiça distributiva, a justiça prática, e a equidade, que é a palavra que é traduzido como correto. Estas coisas, essa combinação cognitiva e prática, ou seja, juntando sabedoria, disciplina, compreensão, entendimento, sensatez com justiça, direito e equidade, essas coisas nos ajudarão a desenvolver em nós prudência, para que de inexperientes nós nos tornemos experientes na sabedoria, na disciplina, na sensatez, na compreensão, no entendimento, na prática da justiça, daquilo que é direito e na equidade. E vamos adquirir assim conhecimento e bom senso. Veja que o sábio diz que este livro foi endereçado aos jovens, em especial, porque ele é como um manual elaborado por sábios para auxiliar pais na educação de seus filhos. Assim, este livro visa exatamente levar jovens de uma situação de inexperiente, o simplório, o simples, para uma condição de sábio, onde a pessoa demonstrará bom senso. E a ideia de bom senso aqui é o mesmo conceito de sensatez. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, terá um discernimento e orientação, saberá dirigir seus passos. E vai compreender, então, estas questões relacionadas a provérbios, parábolas, ditados e enigmas, e assim ele chegará ao que é ideal aqui, não somente como um fundamento de sabedoria, mas como objetivo também, o temor do Senhor, que é mais do que ter medo de Deus, é um estilo de vida baseado na piedade, baseado na consideração de quem Deus é e a sua importância para nós. O que é sabedoria? Aqui diz que ao termos contato com o conteúdo deste livro, nós vamos adquirir sabedoria. É Deus, e somente Deus quem sabe onde está a sabedoria. Em vão é buscar a sabedoria em leituras,
em esforço daqui ou dali, ou em pesquisas variadas, porque a sabedoria é mais do que conhecimento. Por estudar, por me envolver em leituras, eu posso adquirir conhecimento. Mas a sabedoria, ela vem de Deus, e Deus é quem concede àqueles que pedem. Para adquirir, é necessário temer a Deus. A sabedoria de Deus é uma espécie de dádiva concedida aos que o temem. E é condição sine qua non para que a pessoa adquira a sabedoria que ela aprenda a temer a Deus. Deus é quem ensina a sabedoria, Ele é o criador e o doador da sabedoria. Não há sabedoria à parte daquela que Deus concede. Nós vemos a experiência de Salomão, que pediu a Deus sabedoria e Deus prazerosamente lhe concedeu. Deus usou a sua sabedoria para criar todas as coisas. Em todas as coisas está a sabedoria de Deus, nas coisas mínimas, nas coisas grandiosas, em cada detalhe da criação. A sabedoria é necessária para um bom governo. Se nós vamos administrar, seja a nossa vida, seja a família, seja negócio, seja o ministério, nós precisamos da sabedoria de Deus. Ela se faz acompanhar de outras virtudes, geralmente está junto da prudência, do conhecimento e da discrição, como se fossem três irmãs andando juntas. A sabedoria envolve, então, habilidade técnica também, condições de você realizar feitos a partir de coisas que comumente as pessoas não acham que dali pode sair algo maravilhoso. Envolve habilidade técnica, como eu disse, e também envolve prudência e bom tato. A prudência é vista como uma sabedoria prática, aquela parte da sabedoria em que você aplica para o seu benefício, para o bem comum. A sabedoria também é dada por Deus a quem pede. Essa é uma condição importante, devemos pedir a Deus. Se tem algo que a Bíblia garante que Deus tem prazer em dar, é sabedoria. É o Espírito de Deus quem nos concede sabedoria. É Ele agindo em nós que vai fazer com que o conhecimento seja traduzido em sabedoria. E por fim, a Bíblia diz: quem odeia sabedoria ama a morte. Então é importante nós termos esse discernimento a respeito do que significa realmente sabedoria. E o que é disciplina? A disciplina aqui, em especial, a disciplina paterna. O pai, ali apresentado como sábio, instrui o filho e o disciplina para que ele deixe de lado alguns comportamentos que a Bíblia chama de necessidade, ou seja, de tolice, de estultice, para que ele possa adquirir hábitos louváveis, possa desenvolver virtudes ao invés de vícios. Os sábios recebem a disciplina, eles entendem que a disciplina faz parte deste crescimento. Os tolos rejeitam a disciplina, principalmente a disciplina de Deus. A recepção da disciplina traz vida, sua rejeição traz morte, pobreza e vergonha. Então a gente vê muita realidade de algumas pessoas, que estão envolvidas nessa realidade de pobreza, vergonha e até mesmo de morte. E muitas vezes a causa é a rejeição da disciplina. Quando a disciplina vem de Deus e o povo rejeita, os resultados negativos surgem sem dúvida nenhuma, haverá consequências conforme os versículos aí arrolados apresentam. Jesus suportou a disciplina, o castigo para nos trazer paz. Outra coisa que este livro promete é compreensão. Compreensão é uma capacidade de você perceber o que é bom e o que é mal. É o discernimento do que realmente contribui para o bem e do que contribui para o mal. Não ter compreensão e percepção moral leva ao pecado e incorre na condenação divina. Então a pessoa que não tem percepção é uma pessoa tola que se deixa levar por tentações, que pega caminhos que são desvios, atalhos que não levarão ao destino que Deus tem para ele. Essa compreensão pode ser obtida, e também aumentada quando buscada com diligência. Devemos desejar compreender as coisas na perspectiva de Deus. Tanto a compreensão como a sabedoria e a prudência são o que o sábio denomina o conhecimento do santo. Tem conhecimento verdadeiro de Deus quem tem compreensão, sabedoria e prudência, são as palavras aqui expressas pelo sábio. Deus se vale da sua divina compreensão para criar todas as coisas. Ele fez isto
né? Tudo saiu perfeitamente idealizado, buscando o bem, o melhor de todas as possibilidades. Devemos buscar a compreensão para saber usar as riquezas deste mundo. Deus nos concede que nós tenhamos acesso a recursos e quando nós temos a compreensão, nós vamos saber usá-los da melhor maneira possível. A compreensão é mais uma companheira da sabedoria, andam juntas, se complementam. O termo que deriva dessa expressão que quer dizer um entender, um prestar atenção, um discernir, principalmente essa ideia de discernir, entender o que é bom e o que é ruim, o que faz bem e o que não faz bem, e sabemos optar por aquilo que faz bem e evitar aquilo que nos causa danos. Entendimento. Deus espera que o seu povo tenha entendimento. É uma expectativa de Deus. Deus não quer que nós sejamos tolos, sejamos simplórios, mas que tenhamos entendimento e consigamos distinguir as coisas de maneira a agir sempre com cautela, com a ideia de pensar no futuro, não como o filho pródigo, né, que indo para a terra distante, ele esbanja, ele age sem entendimento, sem compreensão da realidade, sem pensar no futuro. É o Espírito de Deus que nos concede o entendimento. E ele é obtido pela meditação na lei do Senhor. O Senhor disse a Josué, né, se você meditar nesta palavra, você vai adquirir entendimento. E o resultado do uso correto aí do entendimento é prosperidade. Deus vai prosperar os nossos caminhos se nós adquirirmos o entendimento que Ele tem a nos oferecer. Sensatez tem a ideia do bom senso. Esta é uma modalidade da prudência que deve ser adquirida, buscada e intencionalmente desejada. Ela é companheira da sabedoria, como já esclarecemos, e deriva do verbo hebraico zaman, cujo sentido é considerar, atentar, imaginar e pensar. Tem a ver com reflexão, tem a ver com pensar, às vezes, nos erros que cometemos, para não cometê-los novamente. Também refletir sobre lições que a vida nos dá. Lições, sejam elas aprendidas em livros, seja aprendido a partir da experiência de outros ou da nossa própria experiência. Isso revela sensatez quando a gente consegue aplicar para a nossa realidade aquilo que, se nós não prestarmos atenção, vamos deixar passar e vamos repetir erros do passado. A insensatez é exatamente o contrário da sensatez, no sentido que quem é insensato é tolo, não se domina, geralmente não tem autocontrole, né? Optam pela vida rebelde, não querem saber de Deus, acham que são suficientes para si. E a Bíblia diz que é inútil argumentar com um tolo. O tolo é uma pessoa que dificilmente vai mudar de ideia. Eles jamais acertam o caminho da santidade, porque escolhem um caminho de rebelião. Despreza a disciplina, não querem ser contrariados, vamos assim dizer, não querem ser confrontados, preferem uma vida sem nenhuma contrariedade. Ele ama as intrigas. Não pode ver uma confusão que já está ali enfiado nela. Instruir o tolo, infelizmente a Bíblia diz, é algo inútil. Não devemos nos empenhar nisso, é o conselho do sábio. Aqui vem então um conjunto de 3 palavras que já não são mais de natureza cognitiva, elas são de natureza prática e tem a ver com a interioridade, aquilo que diz respeito a uma relação correta com Deus, consigo e com o próximo, e diz respeito também às ações justas em relação ao próximo, fazer justiça, praticar aquilo que é correto. Deus age em justiça e os governantes devem também agir com o mesmo princípio com o qual Deus age com todos os seres humanos. A retidão, que é a palavra mishpat aqui, ela tem a ver com aquela forma de como nós vamos expressar aos outros aquilo que está dentro de nós, uma maneira correta de tratar as pessoas. O caráter de Deus é reto e Deus ama a retidão. O homem reto fala sabiamente e com justiça,
e os pensamentos dos justos são retos, não são distorcidos. Os justos se alegram com a retidão. Assim como Deus ama a retidão, os justos se alegram em ser retos, corretos, fazer a coisa certa, sem fazer concessões àquilo que não é correto e não é justo. A equidade é uma palavra mais rara, todavia, ela expressa principalmente a ideia de um caminho suave e tranquilo, onde a pessoa ela trata a todos de forma igual. Entende que as pessoas precisam ser vistas como finalidade, não como meio. Por isso ela não se aproxima do mais poderoso para tirar benefícios e também não explora aquele que está abaixo dele. Pelo contrário, ele trata a todos como finalidade. E nesse sentido, então, denota a ideia de probidade, uma virtude moral elevada, onde o homem bom ele age de maneira correta e de maneira equitativa, dando ao outro o que lhe é devido. Isso é equidade. Prudência é uma palavra muito importante aqui dentro do prólogo, porque às vezes é usada como astúcia. E Aristóteles diz que quando a palavra, o conceito de prudência é usado em relação ao injusto, não tem uma conotação boa, é a astúcia, como os príncipes, né, os reis amorreus enganaram os príncipes de Israel. Porém, isso é um alvo que o pai tem que ter em relação ao filho, ensinar o filho a agir de maneira prudente, sábia, precavida. E a prudência é, como já dissemos, companheira da sabedoria. A inexperiência é o que nós chamamos de simplicidade ou até simploriedade, né? Tem uma conotação positiva quando diz que você é uma pessoa fácil de ser ensinada. Isso é raro nas escrituras, mas aparece. Mas na literatura sapiencial prevalece aquela ideia de uma pessoa que ela, vendo o perigo, ao invés de desviar-se, vai na sua direção e sofre a consequência. Esse é o simplório, o tolo, né? Que conhecimento é este que o sábio se refere? Na literatura sapiencial hebraica, o termo se refere ao conhecimento que se deve para saber o que fazer ou pensar. Tem a ver com a maneira como nós pensamos, sentimos e agimos. Está relacionado exatamente à totalidade do comportamento humano. E de um modo geral, em especial, em relação a Deus. Teremos uma reflexão específica sobre essa questão do conhecimento de Deus e como o conhecimento de Deus nos leva a ter uma relação correta e frutífera com o próprio Deus. Orientação. Indica o aprendizado, o discernimento, o entendimento que uma pessoa recebe, percebe ou adquire com um instrutor ou de um outro modo. Quando nós lemos aqui, o sábio se torna o nosso instrutor e nós somos por ele orientados. Também indica aquilo que é recebido e transmitido como de um mestre para um aprendiz. É usado para referir-se a um discurso persuasivo, seja para o bem, seja também para o mal. A última palavra, ela será objeto de consideração da nossa próxima reflexão, mas eu pensei aqui uma citação de Eugene Peterson. Eu gostaria de lê-la para que nós pensemos um pouco sobre o que realmente é esse temor do Senhor. O termo temor do Senhor, essa expressão idiomática, ocorre 138 vezes em vários livros do Antigo Testamento, principalmente em Provérbios, Salmos, Isaías, Crônicas e Deuteronômio. Temor do Senhor representa a atividade divina e a atividade humana juntas. Designa um modo de vida que não pode ser analisado em duas partes. Assim como um bebê não pode ser dividido entre o que vem do espermatozoide e o que vem do óvulo, temor do Senhor é uma expressão nova em nosso vocabulário e caracteriza um modo de vida apropriado para a nossa criação, salvação e bênção por Deus. Eu tenho para mim que quando você teme a Deus, o temor de Deus vai se manifestar no fato de que você não fará nada, você não pensará nada, você não falará nada sem cogitar de Deus, sem pensar o que Deus pensa a meu respeito por eu estar pensando, falando ou agindo desta maneira.
Que Deus abençoe sua vida.